Só que é um vidro caro, né? Só que eu tenho no seguro tem proteção no navio. O vidro térmico aqui atrás tem. Os caras devem ter morrido. Eu quero cabeçada de bebê. Ora, apenas R$10,99. Por que pagar mais caro por aí? Compre no supermercado Baclise, porque o barato mesmo É aqui! Eu tenho umas coisas rápidas pra falar aqui, né? Tudo baratão. Mas não passa barato, né? A partir de agora, na Adianta não tem voto, a candidato não sei se eu não respeita nem nada. Agora não. Um programa que coloca em pauta temas de interesse da comunidade. Crônica Alegre. Oferecimento Construtora Agredense com a realização de obras urbanas e rurais. Rua Maurício Cardoso, 1467. Fones 3426-1307 e 99112-7633. Campanha em Pirocai tem para venda todos Sorton e Angus e Carneiros Corredale. Super Gasbras, na Avenida Tiaraju 348, com tela entrega pelo 3422-1993. Super Gasbras, a mais antiga de Alegrete. Nosso guia 3422-0101, informação de qualidade. Bom dia, comunidade alegretense. Bom dia, amigos da cidade do campo. Estamos iniciando mais um programa Crônicas de Alegrete, o programa da família conservadora, a voz da direita no Alegrete para tristeza de muitos canhotos. Já estamos aqui na nossa bancada, nosso amigo Coronel Castro. Estamos também com o retorno do nosso amigo Coronel Ronaldo, o homem do agro. O agro não para, né, tio? O cara é coronel, é suinocultor, pecuarista, trabalha com ovelha, com javali e com animais exóticos. Não vamos poder dizer que isso não é crime. Animais exóticos, nós teremos carne exótica também lá na cabanha, na estância do Coronel Ronaldo. Bom dia, Coronel Castro. Bom dia, Alexandre, bom dia, Ronaldo, bom dia, Hélio Alves. Não, mas esses animais aí exóticos, eles só ficam observando, né? Ele deixa criar, ele fica ali na frente, pastando, fica dentro do açude. Não há problema nenhum. O Ronaldo é um sujeito legalista, amante e defensor da natureza. O Hélio Alves, eu até perguntei de manhã no programa Espírito, que eu estive aqui mais cedo, eu perguntei se tem algum jogador do Grêmio que foi convocado para a Copa. Ele falou que não, né? E também não teve nenhum jogador do Vasco, não sei se teve do Inter. O Inter teve algum? Tem o nosso goleiro, tem o Fredinho. Ele tá apelando. Mas não é do Inter, formado no Inter. Não, e tem do Grêmio, o goleiro é o pai do Grêmio. Nosso goleiro lá tem representante do Grêmio também. O Fredinho também lá. Mas tá bom, a Copa do Mundo inicia amanhã. Eu particularmente gosto muito da Copa do Mundo. Porém, viu, doutor Machado, eu não queria que a Copa do Mundo tirasse as atenções do verdadeiro problema que estamos enfrentando hoje no Brasil. Que Copa do Mundo? Diz que começa amanhã. Eu nem sabia que tinha Copa do Mundo. Pois é, eu só espero que os principais, isso não seja uma cortina de fumaça, né? Para os principais problemas que hoje estamos enfrentando. Certo, Alexandre? Bom dia, amigos do nosso programa, da Rádio Alegrete. Alexandre Machado, doutor Alexandre, Coronel Castro, Hélio Alves, todos os ouvintes. De fato, é bem isso que o nosso amigo Castro falou. Estamos às vésperas de uma Copa do Mundo, né? Poderíamos estar numa situação aí, pelo menos para nós conservadores que acreditamos no Brasil, que acreditamos no projeto de governo que está se findando, pelo menos a princípio, né? Nós que acreditávamos que esse era a melhor saída para o Brasil, e a gente se deparar com um governo que nem iniciou ainda e já começa a causar um caos no nosso país, realmente fica difícil a gente se animar para torcer pela Copa do Mundo. Mas tem um cenário positivo nisso tudo, Castro, Alexandre, prezado ouvinte, que é que se a gente parar para pensar,
como evoluímos em termos políticos, né? Porque antigamente a gente sabia a escalação de toda a seleção brasileira, né? E ninguém sabia quem eram os ministros do STF. E hoje em dia a coisa se inverteu. Eu, pelo menos, sei de 2, 3 ali que jogam na Copa, que são os mais antigos, mas não sei o resto. Entretanto, acho que a maioria do povo brasileiro conhece muito menos ministros do STF, principalmente os 3 ou 4, né, cara? Com certeza. Então, Alexandre, deixa eu falar, eu dizer o seguinte, eu queria mandar um abraço para um amigo aqui, que eu pedi para que ele escutasse o programa, o Rubens, nosso grande amigo lá do Posto do Arco. Um grande abraço para o Rubens e para a Magali. Estamos logo para anunciá-lo aqui. Por mim eu já estava anunciando hoje. Mas assim, por um lado bom, a gente tem que ver que hoje não se veste verde e amarelo só em época de Copa do Mundo, né? O verde e amarelo só ia às ruas antes somente de 4 em 4 anos. E hoje a gente percebeu que o Brasil, o povo brasileiro, se apropriou novamente das cores do Brasil. Perdemos a vergonha de andar com a bandeira nas costas, perdemos a vergonha de ficar em posição de sentido cantando o hino nacional, perdemos a vergonha de dizer que somos conservadores. Então isso para nós também é um ganho muito grande. E para o Brasil também e para o mundo, porque até então, há um pouco tempo atrás, eu me lembro até uma fala do Faustão, que ele disse assim, poxa, por isso que o povo do Rio Grande do Sul tem tantas lideranças políticas, né? Os caras sabem cantar o hino do estado deles, os caras ficam em posição de respeito, eles compartilham um chimarrão entre eles. Existe algo muito diferente no estado do Rio Grande do Sul. E hoje o Faustão pode dizer que existe no Brasil também. As crianças cantando o hino nacional, as famílias de verde e amarelo nas ruas com orgulho, de um peito estufado. E então acho que a gente tem também, Coronel Ronaldo, mais essa situação para comemorar. A direita de verdade, raiz, ressurgiu. Nacionalismo, né? Ressurgiu esse patriotismo. E aproveitando o ensejo, eu na segunda-feira passada, eu gostaria muito de estar muito com meus amigos na Câmara de Vereadores, mas eu já estava indo a Santa Maria à tardinha em função das manifestações. E consegui pegar alguns trechos, né, na viagem, a internet caía toda hora e pegar alguns trechos. Mas acho que a gente precisa pontuar algumas coisas que foram ditas lá, em especial pelo presidente da casa. A direita em Alegrete não fez 1.600 votos. A professora Vânia Guerra, em parceria com o Coronel Castro, fez 1.900 votos de uma eleição polarizada entre dois candidatos, vamos dizer, de centro-direita, que assim se apresentaram, que foi o Márcio e o Jesse. E o Jeter? O Márcio Jeter, exatamente. E a esquerda fez 4.800 votos, se não me falha a memória, alguma coisa nesse sentido. Então vamos falar a verdade, né? A esquerda está com tanto hábito de distorcer as coisas, de ir em evento fake no exterior, é tanta mentira, tanto engodo, que aí acham que aqui no nosso chão aqui vão querer mentir. Então, na verdade, na eleição municipal, tanto é que a esquerda fez um único vereador. O PT em Alegrete fez um único vereador. Essa é a verdade que aconteceu na eleição municipal. A direita, hoje, prevalece na Câmara. Então, acho que a gente tem que menosprezar a inteligência do povo. É o maior erro que a gente faz. E dizer que o deputado federal em Alegrete fez 600 votos. Mas aonde o senhor estava, presidente? Aonde o senhor estava? O deputado Sanderson. O deputado Sanderson, vice-líder do governo, amigo pessoal do presidente Bolsonaro, fez 1.536 votos em Alegrete, ficando atrás somente de um alegretense e outros dois que nasceram em Alegrete, eu acho. Fez muito mais voto que o seu candidato a deputado federal, que o senhor tem um assento na Câmara. Então vamos falar a verdade.
Vamos ter um compromisso com a verdade. Não é porque o senhor tem imunidade parlamentar que o senhor pode ser mentindo a comunidade a torto e direito. Vamos respeitar a memória da professora Vânia, que não está aqui para se defender. Se ela estivesse aqui, ela tinha lhe dado o troco ali mesmo. Ou será que agora nem os mortos a gente respeita mais? A gente quer cantar de galo e ser corajoso, e aí depois vai falar mal de uma pessoa que não está aqui para se defender? Uma pessoa que foi responsável por trilhar esse caminho que nós estamos aqui em Alegrete. Graças à professora Vânia, que teve coragem de participar de uma campanha sem fundo eleitoral, sem horário de rádio, com a campanha raivosa da esquerda contra ela, ela conseguiu trilhar esse caminho que nós estamos seguindo hoje. Graças a ela e para a infelicidade dos senhores. Por que quando ela era viva ninguém falava nada? Então vamos ter um pouco de respeito, não só com ela que não está aqui, mas também com o povo alegretense que vão começar a falar a verdade. O coronel Zuco fez mais de 2.000 votos em Alegrete, que é de direita. Se juntarmos os votos do candidato da direita, vocês nem aparecem no cenário político de Alegrete. Com todo o dinheiro de Petrolão, de BNDES, de tudo que fizeram dessas maracutaia, que o próprio Gilmar Mendes disse que tinham dinheiro guardado para 38 eleições para frente, não conseguiram fazer um voto decente no Alegrete? Os seus deputados federais e estaduais. Então vamos ter um compromisso com a verdade. Vamos falar a verdade. Não é porque eu estou mexido, porque agora a direita enche o plenário de Alegrete, que eu vou sair a mentir. Que eu vou sair a perseguir colegas advogados. Que eu vou sair a perseguir engenheiros que participam de manifestações pacíficas e ordeiras, como está acontecendo em Alegrete. Todos nós temos o direito de contestar as urnas, queira o senhor ou não. E isso não é de hoje, isso vem de muito tempo. E quem não deve não teme. Se temeram o voto impresso é porque não contavam que um hermano castelhano ia mostrar tudo o que aconteceu de sujeira. Inclusive agora mostrando até quem votou. Então eu não vou me espichar muito, porque a gente também não deve gastar pólvora com chimango. Embora eu seja gaúcho de verdade e que tenho respeito ao hino nacional. Que eu não monto a cavalo só no dia 20 de setembro e depois na hora do hino nacional fico de braço cruzado. No hino brasileiro, no hino rio-grandense. Tá? E povo que não tem virtude acaba por ser escravo, senhor presidente. Bom, Alexandre, e falando em mentira, viu, Ronaldo? Eu gostaria de fazer algumas colocações aqui. E falando em mentira, o Lula, que é o maior mentiroso da história da política brasileira, enfim, o Lula alardeou para todos os 7 ventos que ele estaria na Copa 27, né? Mentira! Ele estava lá, ele participou de um evento de uma ONG de esquerda, que fez um evento paralelo lá no Egito. Ele discursou para uma plateia de esquerda. Foi muito aplaudido. As sandices que ele falou lá, ele foi muito aplaudido. Botou o país abaixo de nada, falou que o Brasil parou no tempo, que o Brasil, ele está ali para salvar o Brasil, para salvar o planeta, a natureza. É inacreditável. E aí, Castro, se você me permite, a gente vê como essa imprensa é canalha, né? A imprensa sabe disso, que o Lula não foi convidado para palestrar na COP27, que foi um evento que teve no Egito, para quem não sabe, semana passada, com grandes líderes mundiais. Ele não foi convidado para palestrar. Ele deu a palestra num evento particular que tinha lá, e a imprensa vendida mostra como se ele fosse um grande líder aclamado do mundo afora. E na plateia estavam seus contatos, né? Foram tudo aqui no Brasil, aquela plateia era brasileira. Exato. E aí a gente entende por quê, né, Castro? Porque, desculpa te interromper, Não, mas claro. só para fechar o raciocínio. Pode fechar. Alguns dos jornalistas que o tempo todo enalteciam o Lula e diziam faz o L e coisa e tal, agora está aparecendo. Foram convocados para a equipe de transição. Aí tudo se justifica, né? Sim, olha aqui, ó. Está com pouco governo. Isso é o cara pilantra, do 71, mentiroso, não estava em copa coisa nenhuma, ele estava no evento de esquerda lá discursando e falou um monte de bobagem. Foi um ratinho muito... Não, eu vou falar sobre isso. Denegrindo enormemente a imagem do país. É um país que está aí no 4º mês de deflação, economia equilibrada, uma das poucas economias do mundo que cresceram,
num pós-pandemia, num período de guerra. Isso aí é coisa de vagabundo, o cara que faz isso, tá? Outra coisa, esse dia ele fez um discurso que eu vi na internet, minha vontade foi vomitar. Ele chorando, dizendo que a missão dele vai se cumprir depois que o brasileiro fizer 3 refeições por dia. Começou a chorar. Com um Rolex de 70 mil reais no pulso. É um becante. Com um Rolex de 70 mil reais no pulso, viu, Lula? Você é um canalha. Outra coisa, o Lula estava agora de lá da Copa, ele foi para Portugal. Foi almoçar com o Gilmar Mendes. Eu acho interessantíssimo essa promiscuidade da Suprema Corte com a classe política. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo, viu, minha gente? Estava lá almoçando camarão com champanhe, o homem do povo, o homem que chora porque a população brasileira não tem 3 refeições por dia. Ele estava lá comendo camarão com champanhe com o ministro do Supremo. Né? Então, a Janja, eu já acho chulo esse negócio de primeira-dama e presidente com apelido. Lula, Janja. Qual o nome desse pessoal, afinal de contas? Né? Eu já acho uma coisa chula. A Janja deu uma entrevista com uma blusinha de R$2.500, tá, no lombo. E são gente do povo. Chora porque o povo não come. A Dilma desfilava com bolsas da Louis Vuitton. Uma vez filmaram ela no evento, ela com uma bolsa de R$14 mil à época. Lá naquele tempo. Lá naquele tempo, tá bom? O Lula, nos últimos 20 anos, não foi visto em avião de carreira nenhuma. O Lula só anda de jato executivo particular, que inclusive, viu, Machado, diz que polui muitas vezes mais que um jato comercial. Ele só anda em jato de empresário. Ele, em detalhe, debocha do povo, não está nem aí. Isso é um deboche, ele não está nem aí. Diga-se de passagem, o Sanderson já denunciou, né? Não, isso é crime. Olha, Esse jato que ele foi é de um empresário que devolveu R$200 mil, dono da Qualicorp, milhões de reais aos cofres públicos na Lava Jato. Ficou preso 3 dias, fez uma delação, na delação aceitou devolver R$200 milhões, tá? Esse cara que são os amigos do Lula, estava viajando. Ou não é o vereador Nilton, meu grande amigo? Eu gosto do vereador Nilton, não tem nada contra você, tu sabe disso, né? Eu te encontro, aperto a tua mão, nada pessoal. Mas Nilton, o Lula só gosta desse tipo de gente. Não é vereador Nilton, ele só gosta desse tipo de gente. Dono da Qualicorp, andando de jatinho particular, quer dizer, debochando, cagando na cabeça do povo, tá? Vamos falar o português bem claro. Então esse é o Lula. E gozado que agora eles vêm com um discurso, vocês tomem muito cuidado, minha gente. Vocês que fizeram o L e aqueles que não fizeram. Agora existem vídeos, o Haddad fez um vídeo essa semana, que ele foi claro, eles vão partir para cima da tua herança. Você que pensa em deixar alguma coisa para tua família, que você conquistou com muito suor e trabalho, eles vão tributar a ferro todas as heranças, se as heranças não passarem para a propriedade do Estado. Então, muito cuidado. O José Junino fez um vídeo há pouco tempo, e eu vi esse vídeo, ninguém me contou. Entre outras coisas, ele falou que o Lula tem que acabar com o Ministério Público, que é um obstáculo no caminho do projeto de poder, e tem que acabar com o teto de gastos. Bom, isso aí o Lula já falou que vai acabar mesmo, né? Ele já falou ali que o teto de gastos, responsabilidade fiscal não é prioridade do governo dele. Isso aí derrubou a bolsa, derrubou o dólar, ele falou, paciência, azar. Você que não sabe, o teto de gasto é assim, ó, você ganha R$10 mil por mês. Você tem que gastar R$10 mil por mês. Não pode gastar 15, só que vai ter que pegar esses 5 em algum lugar. E essa pessoa que vai te dar os 5 vai te cobrar juro. Vai ter uma hora que você não vai ter mais os 10, vai ter 5, 6, daqui a pouco não tem mais nada. Vai estar só pagando juro. Então isso aí volta a inflação, volta o desemprego, o investidor vai embora e a população fica sentada nas trouxas. Tá? Então eles querem acelerar esse processo de destruição da economia. Tá? E o que mais isso aí é uma coisa que me causa espécie. Grandes empresários do Brasil hoje apoiaram o Lula. Eu fico imaginando qual é o plano, o projeto nefasto, devastador que esses empresários, eles estão tramando junto ao governo Lula. Que para analisar, o Lula vai destruir a economia, isso aí é certo. Agora eles vão acelerar esse processo. Eles não contavam com o impeachment da Dilma, eles vinham numa crescente. Agora eles vão acelerar. Aí eu te pergunto, esses caras querem ser o quê? Dono da Natura, da Avon, da Boticário. Eles querem ser o quê? Eles querem ser oligarcas? Porque todo governo existe uma aristocracia que chega até ali por mérito, né? Agora, a oligarquia não, usurpação do poder, como aconteceu na antiga União Soviética. Eles querem que ser oligarcas. Todos os frigoríficos, doutor Machado, apoiaram o Lula. Quer dizer, agronegócio, são ligados ao agronegócio.
do qual o Lula detesta, o Lula odeia o agronegócio, o Lula odeia o empresário, ele odeia a classe média, já falou isso textualmente. Estou achando que o presidente Bolsonaro não deu o que eles queriam. O agro como é que ele comentou? Que o agro é Fascista. Ou seja, o presidente Bolsonaro não fez a vontade dessas pessoas, porque agora eles estão tudo apoiando o Lula. É inacreditável que um grande empresário queira apoiar um cara que vai destruir a economia. Só me concede uma parte para a gente ver aqui, quando a gente cita várias vezes aqui o decálogo de Lenin, olha aqui, ó, o número 6. Colabore para o esbanjamento do dinheiro público, coloque em descrédito a imagem do país no exterior. Foi o que ele fez agora. Exatamente o que ele está fazendo agora. O que ele está fazendo agora? Ele vai para qualquer viagem que ele fala horrores, quer dizer, é uma vergonha. E, gente, essa corda está esticando. Está esticando. O Alexandre de Moraes está esticando essa corda, está esticando. Ela vai arrebentar uma hora. Ninguém aqui está querendo nenhum mal para o país. Mas, gente, essa corda está esticando a limites assim, inimagináveis. Eu nunca pensei que essa corda fosse tão forte, mas ela está esticando. Agora, só para fechar, meu doutor Machado, eu vi uma reportagem ontem dizendo que o Alexandre de Moraes está capitaneando junto ao Supremo existe uma iniciativa para tentar terminar com a prisão especial para quem tem nível superior. Será que eles planejam prender, Ronaldo, o presidente Bolsonaro e jogá-lo, de repente, numa cela comum, ao lado de criminosos? O que tu acha? Olha, eu acho que isso aí seria o sonho de consumo dessa turma aí, né? O Bolsonaro passar a faixa presidencial e descer a rampa e ir para um camburão. Acho que é o sonho deles, assim, o consumo dessa... Mas cá para nós, né, Ronaldo? Se o Lula, que é semi-analfabeto, tinha cela especial, esteira, TV a cabo, bebida alcoólica liberada lá dentro, e visita de tudo que é artista e quem quisesse passar, eu acredito que o presidente Bolsonaro, como um cara de nível superior que contribuiu tanto para o Brasil, deve ter algo parecido, né? Se isso um dia viesse a acontecer, que não vai acontecer. Mas tinha mordomia pro Lula na cadeia? Mas esse é o problema. A questão Não foi o... Como é que é o sambista, aquele... O amigo dele que teve lá com o Chico Buarque, ser um bêbado lá dentro, você lembra o vídeo? Não. O Martim da Vila? Martim da Vila e o Chico Buarque. Martim da Vila, tudo que jogo do Vasco, ficaram uma hora lá dentro, ser um bêbado. É loucura isso aí, parece que a gente está vivendo... Eu, sinceramente, às vezes fico desanimado até de observar o cenário que está se desenhando de um presidente eleito, que não foi empossado ainda, que nem assumiu, numa eleição que está sendo questionada pela população, uma boa parcela da população, e a mídia esconde isso deliberadamente. A mídia nossa, nacional, porque no Brasil, no restante do mundo, na Europa, Estados Unidos, todo mundo está noticiando. Lá nos Estados Unidos tem um programa na Fox News, conduzido pelo Tucker Carlson, que é um maior comunicador dos Estados Unidos, e eles falam, inclusive, dessas questões envolvendo o governo americano, a influência dele nas eleições da Argentina e aqui do Brasil. Né? Temos um argentino que a toda hora coloca evidências aí de que houve fraude, né? E a imprensa aqui no Brasil calada. Claro, isso está mais do que visto por interesses próprios, né? Interesses econômicos aí. Então é lamentável que a gente veja que um governo que nem assumiu ainda, por suas falas, já empobreceu o país. Então, para quem não sabe, a nossa Bolsa de Valores, que reflete ali uma boa parte ali da riqueza do país, da confiança do investidor, enfim, ela perdeu alguns bilhões, algumas centenas de bilhões de reais, desde que o governo falou que ia romper o teto de gasto e fez algumas outras falas. Então caiu tudo, o país já empobreceu. Né? E para quem não sabe, essa é a estratégia. Né? Lá na Venezuela, na Argentina, é sempre assim, a população empobrece, se distribui, em vez de se distribuir, como eles falam, a paz social, a igualdade, se distribui a miséria, mas quem está acima, lá na corte, e os amigos do rei, todo mundo se enriquece. Né? Então essa é a grande lógica por trás disso. Mas eu gostaria também de falar para os nossos ouvintes a respeito da situação no cenário internacional, principalmente aqui na América Latina. Né? Eu vejo com muita preocupação isso aí, porque há cerca de 10, 15 anos atrás, quando o Olavo de Carvalho, falecido, né, o filósofo, escritor, enfim, falava muito na questão do Foro de São Paulo, que é uma organização criada por Lula, Fidel Castro
e mais alguns figurões da esquerda aqui na América Latina criaram esse instituto, o Foro de São Paulo, que visava o quê? Difundir, fortalecer a esquerda na América Latina. Quando o Olavo de Carvalho denunciou isso aí a mídia dizia, isso aí como é que é? Teoria da conspiração, isso não existe. Esse cara é louco. Esse cara é louco. E essa semana, a secretária executiva do Foro de São Paulo foi escalada, foi nomeada para compor a equipe de transição do futuro governo. Então, cadê que era teoria da conspiração? Não, tá aí, existe de fato. Então, se reuniu já o tal do Grupo de Puebla na Colômbia essa semana também, visando fortalecer a Unasur. O Unasur, traduzindo do espanhol, seria União das Nações Sul-Americanas, digamos assim, né? União das Nações Sul-Americanas, tá? Unasur. Então seria a União das Nações Sul-Americanas, que elas visam justamente aquele ideal do Ursal, né? Seria a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, a grande pátria, né? Então, quem é que vai financiar isso aí? Somos nós, meus amigos. Para quem já teve a oportunidade de andar um pouco na América Latina, sabe que é praticamente inexpressiva o PIB, a riqueza de muitos dos nossos vizinhos, como Peru, Paraguai, Equador, Colômbia, Bolívia, paupérrimo. Ronaldo, até diga-se de passagem, o hino da Ursal que eles cantam no lugar do hino brasileiro e do Rio Grandense, né? Esse é o hino deles. Então, de novo, né, nós vamos bancar esse delírio aí, desse projeto delirante aí da esquerda progressista aqui na América Latina, sem sombra de dúvida. Eles estão contando com isso, tanto que o Lula foi eleito, no dia seguinte estava o presidente da Argentina aqui já, né, para passar o Pires. Então, nós vamos pagar esse preço, meus amigos, infelizmente. Pessoal, também é importante a gente falar o que está acontecendo aqui a nível de Brasil também. Recentemente, agora a gente viu inúmeros empresários tendo suas contas bloqueadas, sem ter direito à ampla defesa, contraditório. O ministro Alexandre de Moraes, de forma monocrática, manda bloquear, fazer. O Pacto Federativo está sendo rasgado porque ele interfere na Polícia Civil e na Brigada Militar dos Estados, determinando que levantem nome de pessoas. Tinha uma colega nossa, um apoiador do deputado uruguaiano, que o nome dela se chama Zero Hora. Sem ela ter conhecimento de nada, sem ela ter liderança nenhuma, todo mundo sabe que esse movimento não tem líderes. E aí o que aconteceu? Esses empresários empregam inúmeros caminhoneiros. E obviamente com as contas bloqueadas não tem como pagar. E aí as pessoas não sabem o porquê que os caminhoneiros estão revoltados. Aí a culpa é do Bolsonaro, foi o Bolsonaro que mandou bloquear a conta dos empresários? Foi o Bolsonaro? O Bolsonaro nem está falando, para não dizer que ele está incitando as manifestações. Agora pensem, esse ministro, ele está dando foro privilegiado para todo mundo. Imaginem essas questões dos nomes que foram citados, e leviano, aí tu pega um estuprador, eles não divulgam o nome. Em respeito ao Estado Democrático do Direito, à defesa e contraditório, não vamos divulgar o nome do estuprador que foi pego em flagrante. Agora, pessoas que estão em manifestações pacíficas têm seus nomes jogados na internet, nas mídias e nos jornais, como se fossem criminosos. Embaçada a vida dele. Sem que se tenham direito à ampla defesa e contraditório que estupradores têm. Agora parem para pensar também. Ele pega, olha, quem manda na Polícia Civil e na Brigada Militar é o governador do Estado. Existe ainda um pacto federativo. Não pode o ministro do STF vir dar ordem aqui. É um absurdo isso que está acontecendo. Aí agora, esses cidadãos aí de bem, que estão tendo seus nomes enxovalhados, passaram a ter foro privilegiado, porque agora vai lá
o TSE, pro STF, provavelmente vão fazer parte do inquérito do fim do mundo, e assim sucessivamente. Então, gente, a gente precisa entender que as ações por si só do TSE, do ministro Alexandre de Moraes, da imprensa, que está ocasionando tudo isso. E que vem ocasionando há bastante tempo. Não se respeita mais Constituição, não se respeita mais Pacto Federativo, não se respeita a harmonia entre os poderes, não respeita o colegiado, as decisões são monocráticas, contra a lei. Então, por isso, depois eu vou deixar o pessoal contribuir, por isso que a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil peticionou requerendo a garantia da lei e da ordem, que eu vou falar daqui um pouco mais. E detalhe, né, Alexandre, complementando o que você falou aí, isso não vai dar bom. Não pode dar certo isso. Depois que eu ouvi o Castro, o que ele acha disso? Agora está esticando, né, Ronaldo? Já falei agora não, foi nos 2 anos. A Constituição ela foi rasgada há muito tempo. Agora, eles estão usando a Constituição como papel higiênico. Desculpe aqui o nosso ouvinte, né? Mas é a pura verdade. Aí eles querem que haja legalidade de um lado só, eu não estou falando nada. Mas daqui a pouco, olha, é só você olhar a história se repete, viu, doutor Machado? A Maria Antonieta desdenhava do povo, né? Não falta pão que dê um brioche. Luís XVI também não estava nem aí, né? Que se dane. Todo mundo estava achando que o povo não tinha... O povo acordou, o povo despertou. Vocês estão simplesmente acuando, emparedando o povo brasileiro. Isso é muito perigoso. Coronel Castro, imagina, Temer, Dória, Alexandre de Moraes, o Zanini, o advogado do Lula, o Barroso, o Lewandowski, o Gilmar Mendes, crente que iam passar um feriadão de luxo em Nova York. Né? Só que não, certo, só que não. Lá os brasileiros em Nova York não aceitaram. 4.400.000 essa brincadeira saiu. E em Lisboa também. Os que foram para Portugal. Aí vê os ministros do STF bebendo junto com o advogado que conseguiu a manobra dentro. Eles não fazem questão nenhuma mais de esconder. É esculacho, né? Aí vê assim, ó. Olha, bandido fala assim, perdeu o mané. Isso que eu ia falar. Bandido. Só que agora o Boca de Veludo falou perdeu o mané. Aí o saltitante foi lá e disse perdeu o mané. Agora tá virando moda, perdeu o mané. Sabe? Olha que ponto nós chegamos. A que ponto nós chegamos. Um ministro da Suprema Corte usando essa linguagem. E perdeu pra quem, cara pálida? Tu venceu as eleições? Exatamente, ele demonstra o lado dele, né? Exatamente, ele mostra que mostrou lá. Mostrou, apenas tornou claro aquilo que estava implícito ali. Agora, retomando a questão que o Castro colocou aqui, aí o ministro do TSE convoca os comandantes das polícias militares dos estados. Como você falou, a questão do Pacto Federativo. O ministro da Suprema Corte, pelo menos em princípio, né, não deveria dar ordem para uma polícia que está sob comando do governador, não está sob comando dele. E aí o que aconteceu? Alguns comandantes de polícia militar de alguns estados mandaram dizer que não iam mandar representantes. Então, isso aí a gente parece que está se encaminhando para um estado policialesco. Diz que já vive um estado de exceção, né? Com certeza, e aquela turma que acha que está muito bom, aquela turma que está do outro lado, o pessoal da canhota, que não, é isso aí mesmo, vamos calar esses bolsonaristas ou esses antidemocráticos, né? O povo que está na rua pacificamente e ordeira fazendo sua manifestação legítima, né? Então eles não querem ouvir essas vozes, só que um dia esse cala-boca vai se generalizar. Vai chegar também, essa urdidura aí totalitária pode chegar na sua casa. Você que também é de esquerda, que apoiou, que fez o L, se lá na frente você tiver, como na Venezuela, num governo que te policia, que te proíbe de falar, que tira a tua liberdade de expressão, que você vai estar cerceado nos teus direitos, aí não adianta reclamar, meu amigo.
porque você lá atrás apoiou isso, aí você será uma vítima também. Isso me lembra muito o livro A Revolução dos Bichos, né? Então, quem teve a oportunidade de ler esse livro é muito interessante, inclusive é um livro antigo, mas está sendo resgatado, porque é uma história muito presente. Sucintamente, era uma fazenda em que os bichos resolveram se rebelar e derrubar o dono da fazenda. Prenderam, mataram. Não, nós agora vamos tomar conta. Só que aqueles que incitaram a massa para fazer a revolução, né, que era o cachorro, depois que ele assumiu o poder, ele passou a fazer a mesma coisa que o dono da fazenda. Então isso mostra o quê? Que esse pessoal que se diz do povão, né, que nós somos da esquerda, nós vamos trazer justiça social e etc. No fundo é isso aí, ó. Eles estão bilionários, né, usando relógio aí de 70 mil reais, a esposa usando camisa de não sei quantos mil reais, andando de jatinho para lá e para cá. E aqui continua. A casa alugada por quase 30 mil reais. Não, olha só, eu gostei de uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes, viu, Ronaldo? Eu vou sempre frisar e vou sempre repetir. Não existe democracia no governo de esquerda. Ponto. Esquerda e democracia são incompatíveis, é igual água e óleo, não se misturam. Um governo puramente de esquerda não existe democracia. Me mostre um governo de esquerda no mundo inteiro, um país socialista que haja democracia. Por favor, até o fim do programa, alguém me liga e me dê um exemplo. Socialista, não é essas social-democrata, isso tudo são fases de implantação, tá, do sistema. Agora, um país socialista que haja democracia, me mostre um. Aí fica essa falácia, o Lula abre a boca para falar em democracia, que eu sou um democrata. É coisa nenhuma, Lula. Você está louco para fazer uma ditadura? Você está louco para regular a mídia? Você está louco para confiscar a propriedade privada? Você está louco para isso? Tu e a tua quadrilha? Vocês estão loucos para ser completado o erário? Eles já estão dizendo que quem recebe acima de 8 mil reais vai ser taxado em 40%, 40 e pouco por cento de imposto de renda. Imagina. Aí você já é a classe média que ele quer, né? Cuidado com a mentira. Ele vai vir com um discurso, quando assumir, que está herdando um rombo do governo Bolsonaro. Isso é mentira. As contas estão tudo no azul. As estatais tudo dando lucro. Não existe desperdício. Então ele vai tentar botar na conta do outro governo. Isso se ele realmente assumir. Não é que eu estou dizendo aqui que vai haver alguma coisa. Mas o país hoje está numa efervescência tão grande que eu já nem sei o que poderá acontecer amanhã. Eu gostaria até, só para complementar o que o Castro falou, é uma postagem do ministro Adolfo Saxida, que foi repostada pelo próprio Bolsonaro. Ele diz o seguinte: pobreza em queda, emprego, investimento privado, produtividade e PIB crescendo, inflação menor que a dos Estados Unidos, relação dívida-PIB em queda, contas públicas no azul. E isso com pandemia, crise hídrica e guerra. Só um mau caráter para chamar isso de herança maldita. Não, e diga-se de passagem, né? Logo após as eleições que foi divulgado, o Brasil está na menor índice de pobreza da história do Brasil. E isso não, quem disse foi o Banco Mundial. Sim. Não foi eu, o Coronel Ronaldo, alguém que aqui resolveu dizer isso, como eles costumam dizer. Quem disse isso foi o Banco Mundial. O Banco Mundial que falou que o Brasil tem o menor índice de pobreza. Onde é que estão os 30 milhões aí de miseráveis que eles estão difundindo? Nós estamos dizendo, a fonte da onde a gente está dizendo. E a fonte desses 30 milhões é aonde? Pode falar. É falácia, né? A esquerda tem essa característica. Não, só pode falar. Pelo exemplo que a gente... Eu faço questão de prestigiar, o nosso ouvinte. Né? Então, falam que tem milhões de pobres, mas não falam de onde. E o Banco Mundial, como você falou, já citou agora, provou, né, mostrou claramente que houve uma queda acentuada da pobreza no Brasil. Então, não tem herança maldita nenhuma. Outra questão que eu estava dizendo, a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil protocolou agora na sexta-feira uma ação ao presidente da República, que é ele que deve ser provocado, para que seja acionado, né? Mas aconteceu isso com o senhor? A GOL, que é a GLO, desculpa, Garantia da Lei da Ordem. Exatamente em razão do que está acontecendo no TSE.
ali é o motivador de tudo isso que vem acontecendo. Cerceamento de defesa, a quebra do Estado Democrático de Direito, decisões inconstitucionais, perseguições, censura e várias outras situações que estão acontecendo por ali. Então, uma das coisas que se pede é que, uma vez comprovado que houve qualquer indício de irregularidade, que imediatamente seja afastado e preso o ministro Alexandre de Moraes e quem contribuiu para todas essas Os questões. ministérios estão tudo equilibrados. Outra questão que é importante que se diga é que também seja realizada novas eleições, uma vez que há indício de fraude. Se não tiver tempo É que o Brasil de que também seja feito passou o por voto um- impresso, É que que passou por um seja momento meio complicado nos feito últimos anos, né? O Brasil o enfrentou voto um momento complicado. em papel, como acontece nos Estados Unidos e em vários outros locais. Não, mas olha só. Então, isso foi uma eu petição respeito a opinião do que é senhor. prevista Certo. dentro da Constituição, é uma petição que está dentro da Constituição, existe essa previsão, tá? É comprovado o estado de exceção que nós estamos vivendo, não sim, mas tudo bem, precisa. olha só. Pensa bem, Qual o nome do o senhor? ministro do TSE está derrubando contas de cidadãos americanos. Não, o Para a Brasil gente não ver tá o quebrado. ponto que está Não chegando. tá quebrado. Quem é cidadão americano Olha a vive, economia do resto do vi- mundo e olha do Brasil. vive quem está quem tem que definir as questões de crime para cidadãos americanos Então, mas olha só. é o governo americano. De qualquer forma, Não, é os juízes americanos, a Certo. Suprema Corte americana, Certo. não é um ministro do TSE do Claro, Brasil claro. que vai Mas, determinar que o YouTube derrube contas dos cidadãos americanos. pode acreditar. Então, o que está gente, acontecendo no Brasil é algo extremamente chocante. Tá? É algo Tá registrado, que para não tem qualquer... problema, tá bom? Agora que o Mas pessoal de fora está conseguindo enxergar o que realmente Tá. o povo está requerendo nas ruas. Agora o mundo está começando a enxergar, já está sendo noticiado todas essas questões na Europa, no próprio Estados Unidos, agora toda essa situação do protesto que houve em Nova York. Então, as pessoas estão conseguindo ver que isso é um crime hediondo, teria que ser. O que o Alexandre de Moraes está fazendo, rasgando os princípios constitucionais, isso é crime hediondo. E a gente achava, né, Alexandre, que Mas qual a tudo isso opção? ia amenizar após Qual a as opção? eleições. Mas não. A coisa Tá. está se escalando, a situação está evoluindo para Tá bom, pior. seu Jânio. Como já Olha foi só, falado aqui, respeito mais de 40 Obrigado por grandes ter participado, empresários tá? que movimentam E assim bilhões. mesmo, a gente convive com a A opinião turma do contrária. movimento agro aí no norte Todo do que nós país, somos, no todos somos brasileiros. no centro-oeste. Tá O bom? pessoal sendo bloqueado nas suas contas. Gente que gera, que faz a máquina da economia Certo. girar. Né? O Luciano Não, Hang, um não, empresário não, de sucesso, com mas 12 tudo bem. milhões de seguidores, tendo suas contas bloqueadas a título de quê? Isso. Então a gente Mas pode ligar, toda vez que for ligar, tinha a uma gente vai lhe esperança atender, tá bom? que haveria um arrefecimento, que a coisa seria Tá bom, seu Geraldo, que tá essa, bom. essa Agradeço, tá sanha, bom? né? Essa Tenha um bom perseguição sábado pro senhor, tá? do ministro Alexandre de Tchau, Moraes meu amigo, contra os apoiadores do presidente Bolsonaro, que isso ia cessar. Mas não. Passou a eleição e cada vez mais gente sendo bloqueada, perfis sendo cancelados aí nas redes sociais. A deputada, por exemplo, a deputada Carla Zambelli, está proibida de todas as contas dela, ela que era uma deputada muito ativa nas redes sociais, né? Que hoje é um meio de comunicação paralelo, que foge essa O televisão. deputado mais votado do Brasil, Eu acho que o mineiro, é o Nicolas. Nicolas, isso. Então todos tiveram seus perfis derrubados, gente tendo o canal desmonetizado, com pessoas que vivem disso, influenciadores digitais que viviam para trazer a informação sobre essa ótica conservadora da direita. O pessoal está sendo... E sempre é só do lado do Bolsonaro. Por que isso? Então é inacreditável que ainda estejamos nesse processo, né, de cerceamento da liberdade de expressão, contas sendo bloqueadas, empresários que não são bandidos, empresários tendo as contas bloqueadas sem nenhum processo.
coisa assim, de caneta. O Alexandre de Moraes manda bloquear e bloqueia-se tudo, tranca tudo, porque ele acha que isso, aquilo, que esse está apoiando determinada manifestação, perseguindo pessoas. Então, aonde isso vai parar? Né? Imagina depois que esse governo assumisse, a gente não pode esperar que a coisa melhore, porque passou a eleição e a coisa está piorando. Então, realmente é muito preocupante esse estado quase totalitário que a gente está vivendo aí. Olha só, eu queria registrar aqui a ligação do senhor que nos ligou aqui, o senhor Jânio Braga, escritor alegretense. Ele não concorda com a gente, ele não gosta do presidente Bolsonaro, não gosta do governo, ele tem a sua visão, mas o senhor Jânio Braga, eu falei que ia registrar a sua ligação. Aqui, ó, essa nossa placa aqui atrás está bem clara, liberdade. O senhor tem a liberdade de pensar diferente da gente, e a gente respeita a sua opinião. O senhor foi duro na ligação, colocou a sua chama de forma dura, mas eu lhe respeito. E agradeço a sua audiência. Eu não estou falando isso aqui como deboche não, viu, doutor? Eu acho que todos os nossos ouvintes merecem respeito. Mesmo aqueles que não concordam conosco. Isso aqui é um espaço democrático. Então, um abraço para o senhor Jânio Braga, para a sua família e um bom fim de semana. E aí que eu digo, Castro, a importância de o pessoal entender um princípio conservador, que é o apreço à liberdade, o apreço à democracia. Porque, como se diz, né? Eu posso não concordar com nada do que você fala, mas vou defender o direito de você falar tudo que você quiser falar, sempre. Então, isso de fato é liberdade. Agora, você achar que é normal isso? Calar pessoas, calar políticos, calar influenciadores digitais, porque querem se manifestar contra algo que achamos que não está certo? Isso aí não é democracia. Mas eu queria aqui, antes de encerrar, mandar uma notícia quentíssima o meu grande amigo que debateu já nessa mesa comigo, Dr. Erasmo Guterres Silva. Temos divergências políticas, mas somos colorados, nos respeitamos, gritamos um com o outro, mas nos abraçamos. E eu queria dizer para ele que o SUS fez uma pesquisa científica que a ivermectina reduziu em 46% o número de mortes de Covid. Pesquisa científica feita por brasileiros e médicos de estrangeiro. Então as coisas ao pouco vão acontecendo. Queria também lembrar que hoje é o dia da bandeira, esse símbolo nacional que incomoda muito algumas pessoas. E nós vamos estar lá na frente do BE, pacificamente, fazendo bandeiraço, cantando o hino e enaltecendo a nossa bandeira, porque a bandeira nacional é um símbolo do conservadorismo e ela jamais vai ser queimada por gente de bem. Um bom sábado a todos, um abençoado final de semana e que Nosso Senhor esteja sempre conosco. Bom final de semana a todos, amigos. Mas eu acho, eu vou ser honesto, eu acho que não devia nem atender.